Olá! A partir de agora você confere as notícias que foram destaque durante esta semana no Parlamento. Entre elas, a primeira reunião de trabalho da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz de Santa Catarina. O tema mais discutido durante a reunião foi o endividamento dos agricultores com os bancos. Tem também a nova estimativa da população catarinense 2012, as comemorações pela passagem dos 86 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e as iniciativas que promovem inclusão social para as pessoas com deficiência auditiva. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana, que já está no ar. A produção de arroz no estado de Santa Catarina esteve em discussão no município de Araranguá, sul do estado. Foi lá que aconteceu a primeira reunião de trabalho da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz. Formada em julho deste ano, o objetivo da Câmara é criar uma identidade do setor, fortalecendo o agricultor catarinense. O setor da risicultura é uma das cadeias produtivas mais importantes do estado. É ela que movimenta boa parte da economia da região sul catarinense. São 12 mil famílias envolvidas diretamente na produção dos grãos. Juntas, elas produzem cerca de 1.200.000 toneladas de arroz por ano. O número coloca o estado em segundo lugar na produção brasileira de arroz. Os mesmos números que destacam o estado no cenário nacional do arroz também revelam uma situação preocupante. Muitos agricultores passam por dificuldades em função das dívidas assumidas com os bancos para o pagamento da produção. Este foi um dos temas levantados durante a primeira reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz do estado de Santa Catarina. O evento aconteceu no município de Araranguá e reuniu dezenas de produtores e entidades ligadas ao setor. Fernando Bach é gerente da cooperativa Copernova de Forquilinha e, segundo ele, o grande problema dos risicultores é a oscilação do preço da saca de arroz. O mercado deve se regular de uma forma a evitar oscilações bruscas no preço do arroz. Os mecanismos que o governo já possui são mecanismos normalmente de pouca agilidade e que estão dando pouco resultado nesse sentido. O presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão, Dionísio Bressan, sugeriu que os trabalhos da Câmara Setorial do Arroz sejam definidos por ordem de urgência. Dionísio, que também é secretário da Câmara, elencou as prioridades do setor. Em nível estadual, as questões sugeridas foram a retomada dos investimentos na área de pesquisa, o investimento em estrutura para a armazenagem dos grãos e as questões ambientais. Já em nível nacional, o secretário reforçou a questão que foi a mais comentada durante o evento, o endividamento dos agricultores. Os produtores de arroz de Santa Catarina devem em torno de 500 milhões de reais ao sistema bancário brasileiro. É muito dinheiro, isso representa mais que 2 safras do estado, né? E isso foi formada a partir de cerca de 10 anos, de uma década, e que precisa ser readequada. O deputado José Milton Schaefer, coordenador da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz de Santa Catarina, presidiu os trabalhos da reunião e reforçou o compromisso da recém-criada Câmara, que é formada por 20 representantes do setor, 10 da área pública e 10 da privada. A Câmara vai articular-se com a Bancada Federal de Santa Catarina, também com o Ministério da Agricultura, para tentar influenciar no Conselho Monetário Nacional para buscar uma equação de longo prazo para essas pessoas que estão endividadas, porque caso contrário eles vão ter dificuldade de acessar próximos créditos e serão excluídos da produção agrícola de Santa Catarina. Outro momento do encontro foi a palestra com o engenheiro agrônomo Tiago Sarmento Barata. Analista de mercado de arroz, Tiago apresentou o panorama e as perspectivas do mercado. O grande problema hoje é o custo de produção muito alto. O produtor brasileiro ele precisa ações que reduzam o custo de produção e isso não depende do produtor. O produtor catarinense é um produtor extremamente eficiente, tem índices de produtividade superiores em qualquer lugar do mundo. É um produtor muito eficiente, só não somos competitivos por causa do custo de produção. O agricultor realmente precisa fazer esse tipo de acompanhamento, de estudo, para ele programar a propriedade, né?
Outro assunto ligado à agricultura é a questão da alta do preço do milho. O governo de Santa Catarina reivindica, junto ao governo federal, a abertura de linhas de crédito do BNDES para as agroindústrias do estado que se descapitalizaram após a chamada crise do milho. A seca nos Estados Unidos e no sul do Brasil prejudicou a produção mundial, provocando alta no preço do grão. Esta foi a maior safra de milho da história do Brasil. De 57 milhões de toneladas, o país passou a produzir 73 milhões. Mas não foi o suficiente para evitar a crise. Como a safra histórica coincidiu com a seca nos Estados Unidos, que provocou quebra na safra americana, os produtores daqui aproveitaram para vender milho para lá, onde o produto é usado em larga escala na produção de etanol. Como consequência, faltou milho para Santa Catarina, que usa 4,5 milhões de toneladas do produto para manter a criação de aves e suínos. O estado produz quase 3 milhões de toneladas do grão, mas consome mais de 5,5 milhões. Antes, os produtores compravam milho do Paraná para suprir a demanda. Desta vez, só o Centro-Oeste tinha o produto. Como a escassez provocou alta no preço, a saca do grão subiu de R$20 para R$40, incluindo o frete, o que descapitalizou produtores e empresários do setor, que agora, para manter as portas abertas, precisam de ajuda do governo. Esta já é considerada uma das maiores crises do setor agrícola de Santa Catarina. Primeiro faltou milho, agora falta dinheiro, capital de giro. O governo do estado estuda algumas medidas para ajudar agricultores e empresários do setor. O presidente da SIDASC, Enori Barbieri, aponta como saída o aumento da produtividade para que o estado se torne autossuficiente na produção de milho e também a concessão de incentivos subsidiados pelo governo federal para que os produtores direcionem áreas destinadas a outras culturas para o plantio de milho. É preciso que o catarinense entenda que aqui deve ser produzido milho. E ele, bem produzido, ele é mais rentável que a própria soja. Então, é preciso que nós fizemos a nossa parte, dever de casa, e que todos o façam para salvar uma indústria que hoje é competitiva no mundo inteiro e do Estado que está investindo nisso há mais de 30 anos para tornar o Estado sanitariamente de ponta, para ganhar mercados internacionais importantes que venham trazer agregação de valores que possam melhorar a qualidade de vida do catarinense. Autoridades do estado e empresários ligados ao setor agrícola estiveram em Brasília para pedir ajuda. Eles cobram do governo federal o mesmo tratamento dado a setores como o automobilístico. De acordo com Barbieri, a saída seria a abertura de linhas de crédito junto ao BNDES voltadas para a produção de carne suína e de aves. O governador se comprometeu pessoalmente de conversar com o governo federal, de buscar uma linha de crédito que possa ajudar a essas empresas a buscar custeio para a compra desse produto e até ampliar suas instalações. E nós estamos aguardando, então, a reunião do dia 27 do Conselho Monetário Nacional, que é uma proposta de resolução do próprio governo federal, para que o BNDES, que é o agente financiador, principalmente das grandes empresas para investimento, possa também financiar essas pequenas e médias através de uma linha de crédito de custeio, ou pelo BNDES, ou repasse ao Banco Regional, que é o BRDE, que possa fazer, então, esta operação. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a última estimativa da população catarinense 2012. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União. Santa Catarina teve aumento de 135 mil habitantes entre o Censo Demográfico 2010 e a estimativa da população 2012. De acordo com o IBGE catarinense, a população atual no estado é de quase 6 milhões e 400 mil habitantes, 135 mil pessoas a mais que em 2010, quando ocorreu o último censo demográfico feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Joinville continua sendo a cidade mais populosa do estado, com 526.338 habitantes. Em seguida vem Florianópolis, com 433.158 pessoas. A terceira cidade com o maior número de moradores é Blumenau.
A população atual é de 316.139 habitantes. Logo em seguida vem São José, com 215.278 habitantes. O próximo é Criciúma, com 195.614 habitantes. Na sequência está Chapecó, com 189.052 moradores, seguida de Itajaí, com 188.791 moradores. Logo após vem Lages, que hoje registra 156.604 habitantes. A cidade menos populosa do estado é Santiago do Sul, com 1.431 habitantes. A representante do IBGE em Santa Catarina, Sueni dos Santos, diz que o levantamento estatístico apontou para a negativa de crescimento nos municípios da região oeste do estado. Mas, por outro lado, os dados mostram que houve crescimento nos pequenos municípios catarinenses. Santa Catarina ainda é um estado que atrai população. Nós percebemos que justamente os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes no Brasil são os que estão crescendo mais, né? As grandes metrópoles não crescem tanto. Elas continuam sendo populosas, mas crescem menos. Agora, em Santa Catarina também nós percebemos alguns municípios do litoral que estão crescendo, como Araquari, Itapema, Bombinhas, são municípios que têm população pequena, mas que atraem pessoas para morar nesses municípios. E veja, depois do intervalo, Santa Catarina reforça ações que promovem inclusão social para as pessoas com deficiência auditiva. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. As crianças surdas do estado de Santa Catarina acabam de ganhar uma nova oportunidade de inclusão e aprendizado nas escolas da rede pública. A Fundação Catarinense de Educação Especial lançou o projeto Libras Brincando, que pretende estimular o aprendizado dos pequenos a partir de jogos didáticos. A iniciativa é inédita no país. Por meio de uma página colorida, com animações e personagens, as crianças surdas e as ouvintes interagem com o computador através de jogos educativos, todos com o auxílio da linguagem brasileira dos sinais, uma oportunidade de aprender Libras brincando. Este é o nome do programa desenvolvido pela Fundação Catarinense de Educação Especial em parceria com uma empresa privada de Florianópolis. A iniciativa, inédita no país, leva às escolas da rede pública do estado mais uma ferramenta para auxiliar na educação e na integração entre os alunos com surdez e os colegas de sala de aula. O maior objetivo e o mais importante de tudo é que o Libras Brincando consiga ensinar as nossas crianças e consiga fazer o que nós tanto queremos e esperamos, que é a verdadeira inclusão das crianças nas escolas. Mais de 1.000 alunos matriculados nas escolas estaduais da rede pública têm surdez e aqueles com idades entre 4 e 8 anos vão estar inseridos na iniciativa. No ambiente escolar, por meio de um software, os alunos, tanto os surdos quanto os que não têm nenhuma deficiência auditiva, terão acesso às atividades sobre 10 temas diferentes. O programa permite também que os educadores façam um acompanhamento e avaliem a evolução dos alunos. A partir do lançamento, o software será disponibilizado gratuitamente às escolas. Após a implantação do projeto, a intenção é ampliar o número de crianças atendidas. Nós queremos, enquanto governo do estado e enquanto poder público estadual e os municipais também, que as escolas particulares sejam incluídas, porque também é um sinal, um grande sinal de inclusão, a mãe e o pai que tem um filho surdo, com surdez, poder colocar na escola que ele escolher, seja ela municipal, estadual ou particular. Para isso, a Fundação Catarinense de Educação Especial, ela tem a grande preocupação de sempre estar incluindo as escolas particulares em todos os processos que são desenvolvidos. E falando em acessibilidade, um anúncio feito pelo governo do estado promete maior atenção à população na questão da saúde. É que o governo lançou esta semana o Pacto pela Saúde. Ao todo serão investidos R$ 500 milhões no setor.
O Pacto pela Saúde prevê a construção de 10 policlínicas e a readequação de outras 11 já existentes. Também devem ser feitas a construção, ampliação e reforma de hospitais e maternidades em 19 municípios do estado. Entre eles, Florianópolis, São José, Joinville, Chapecó e Itajaí. O programa de reestruturação da área da saúde faz parte do Pacto por Santa Catarina, lançado há 2 meses e que prevê um investimento total de 5 bilhões de reais em diversas áreas. Os 500 milhões de reais destinados ao Pacto pela Saúde vão ser captados junto ao BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. A previsão é que os recursos sejam liberados dentro de 2 meses. O investimento deverá permitir a criação de 57 novas salas de cirurgia, 985 novos leitos hospitalares e outros 177 leitos em UTIs. A expectativa é que as obras fiquem prontas até 2015. A ampliação do atendimento deverá resultar em 35 mil internações, 120 mil consultas e 90 mil cirurgias ao ano. A meta é acabar com as viagens de pacientes de todo o estado à capital em busca de atendimento médico. Com a filosofia do fortalecimento regional, para que haja resolutividade em cada região, para que não haja ambulancioterapia e que haja um atendimento mais próximo. Isso realmente é um grande avanço, vai fortalecer muito os polos regionais. Para a ampliação do atendimento, a Secretaria de Estado da Saúde já planeja a contratação de novos servidores. Nós estamos procedendo a uma auditoria pormenorizada, a Secretaria de Estado da Saúde, acompanhada pela Auditoria da Fazenda, para que nós possamos completar o quadro dos nossos hospitais, que é onde nós temos maior deficiência. Já o fizemos no Hospital Regional de São José, e os próximos hospitais serão Infantil, Celso Ramos e, na sequência, os demais. Depois do intervalo, você confere a programação comemorativa aos 86 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, uma corporação que dá orgulho aos catarinenses. A gente já volta. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina comemora 86 anos de fundação. Para marcar a passagem da data, a corporação promove até este domingo no Shopping Guatemi, em Florianópolis, uma exposição de equipamentos e também simulações de salvamento e resgate. Lá no alto, a expectativa de descer pendurado por uma corda. Aqui embaixo, pés no chão, fotos para guardar e um pouco da história de uma instituição respeitada e admirada por todos. Para comemorar os 86 anos de fundação, o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina organizou uma programação especial, com exposição de equipamentos antigos e atuais, utilizados para atividades como combate a incêndios, salvamento aquático e primeiros socorros. Ensinamento camuflado de diversão, encantando crianças como Karine, de 10 anos de idade, que não hesitou em se arriscar na descida da tirolesa. É divertido e eu gosto de bombeiro, é o que eu gosto muito, muito mesmo. Comandante do 1º Batalhão de Florianópolis e há 30 anos atuando na corporação, o Tenente-Coronel Dutra era um dos mais envolvidos com a garotada. Ele destacou a importância do Corpo de Bombeiros para a comunidade. Acredito que se não existisse Corpo de Bombeiros hoje, acho que as tragédias seriam em bem maior número e que as desgraças com certeza seriam em maior intensidade também. O tenente-coronel também lembrou que a corporação evoluiu bastante nos últimos anos nas atividades de busca e salvamento. Há muito tempo atrás, os acidentes aconteciam e a gente tentava ajudar e socorrer as pessoas que ali se encontravam de maneiras rudimentares, né? Com equipamentos assim, nada sofisticados, nada especializados. Hoje nós temos equipamentos especializados para atender pessoas, né, vítimas de acidente de trânsito e que elas saiam dali com o mínimo de lesões possível até que chegue até o hospital. Quando o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi criado em 1926, máquinas como essa, de propulsão de água movida a vapor, era o que havia de mais moderno. Com o passar do tempo, as máquinas foram se modernizando e a corporação também cresceu. Hoje são mais de 2.500 servidores que trabalham no Corpo de Bombeiros. Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento, o Tenente Bruno é um desses servidores. O trabalho de bombeiro é um trabalho bastante gratificante.
e como é um trabalho onde existe um treinamento grande, então eu sempre friso com o meu grupamento, hoje eu trabalho no grupamento de busca e salvamento, que a gente tem que treinar bastante para chegar na hora e fazer bem feito. Bruno está há 6 anos no Corpo de Bombeiros Militares do Estado e guarda na memória os detalhes de alguns salvamentos que foram marcantes para ele. A gente estava já quase no final do expediente, estava voltando já para o posto, quando de repente eu falei para o companheiro que estava comigo, não, vamos voltar lá no Costão para fazer mais uma ronda lá para a gente ir embora tranquilo, porque tinha um certo movimento ali ainda. A gente voltou lá e quando chegou, realmente naquele momento tinha um banhista entrado ali numa corrente de retorno e acho que talvez se não fosse pela gente estar ali naquele momento, poderia ter ocorrido uma fatalidade, né? Então esse tipo de coisa assim, parece que alguma coisa chamou para a gente voltar lá. Então isso marca e a gente fica com esse reconhecimento, vamos dizer assim. Você tem orgulho de ser bombeiro? Tenho muito orgulho de ser bombeiro. Esta semana também foi comemorada a Semana Nacional do Trânsito e Santa Catarina ganhou um novo aliado contra as mortes nas estradas. Foi empossada na Assembleia Legislativa a Comissão Intersetorial para a Redução de Mortes Causadas por Acidentes de Trânsito. A reportagem é de Deluana Bus. A cada ano, no Brasil, aproximadamente 43 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito, número que vem aumentando nos últimos anos. Em Santa Catarina, a história não é diferente. O estado ganha destaque negativo quando o assunto é morte no trânsito. Inclusive, no último feriadão da Operação 7 de Setembro, Santa Catarina ficou em primeiro lugar no Brasil em termos de rodovias federais. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Infelizmente, a gente tem ostentado o título de segundo lugar no Brasil em termos de rodovias federais e agora nesse feriadão em primeiro lugar. Então isso pode ser mudado se mudar o comportamento do motorista. A Polícia Rodoviária Federal será uma das 26 entidades que vão participar da Comissão Intersetorial para a Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito. O grupo terá a tarefa de fazer valer no Estado o pacto assinado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Nós estamos, então, compondo essa comissão no sentido de ela ser intersetorial e de acompanhar e avaliar todas as políticas existentes no setor público. Um dos focos da comissão será a promoção de campanhas educativas voltadas aos motociclistas. Dados do Sistema Único de Saúde apontam que 48% dos acidentes de trânsito ocorridos em 2011 envolveram motocicletas. O número de motos está crescendo consideravelmente e o preparo na autoescola é um déficit ainda que tem na educação preparatória para essa pessoa que dirige moto, o trabalhador ou não, ou motoboy, ou motociclista em geral. Eu acho que as autoescolas não preparam a realidade da rua. Presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o deputado Valmir Comim reforçou a importância da Comissão Intersetorial. É um tema atual, pertinente e crucial, né? Podemos assim afirmar, pela demanda crescente e principalmente pelo sistema modal e intermodal totalmente equivocado e implantado a nível de Brasil. E a edição de hoje termina com uma dica de cultura para quem mora ou está passeando pela capital catarinense. Começou na sexta-feira o Festival Isnar de Azevedo de Teatro. Na programação, mais de 100 apresentações que acontecem em todas as regiões da cidade. E os espetáculos são 100% gratuitos. O Festival Isnar Azevedo, que começou em 1993, já se consagrou como um dos maiores eventos de teatro do país, com dezenas de apresentações em diferentes espaços na capital. Para este ano, estão programadas 120 apresentações de 44 grupos vindos de 7 estados brasileiros e mais um grupo que virá de Portugal. Eles vão se apresentar ao público em 42 espaços espalhados pela cidade. Uma das novidades neste ano, segundo a superintendente adjunta da Fundação Franklin Cascais, é a extensão da gratuidade dos ingressos a todas as atividades e atrações, que incluem espetáculos, oficinas e debates. No Teatro Pedro Ivo Campos e no TAC, Teatro Álvaro de Carvalho, as pessoas já podem adquirir, pegar os seus ingressos gratuitos, inclusive para toda a temporada, para os 9 dias, conforme a sua escolha, e nos teatros menores,
Teatro da Ubro, Teatro Armação, Teatro da UFSC, Casa das Máquinas, os teatros menores 1 hora antes do espetáculo. Valesca diz que a expectativa é de uma grande participação popular nos 9 dias do Festival de Teatro Isnara Azevedo, um grande evento cultural catarinense. A ideia é que cada vez mais as pessoas tenham acesso às diferentes possibilidades no teatro. Teatro de formas animadas, teatro infantil, teatro circo, teatro musical. E a nossa expectativa é que as pessoas apreciem e continuem nos exigindo mais. E eu vou ficando por aqui. O Notícias volta semana que vem. Obrigada pela companhia e até lá!